Ao lado desta foto de sua pequena ajudante descansando embaixo da mesa, o irmão mais velho, Archie, demonstra apoio fora do enquadramento. Se divertindo, amor? Archie. Por anos, o mundo acreditou que o passado de Meghan Markle já havia sido destruído por tabloides, biógrafos e pessoas próximas à realeza. Mas quando parecia que o drama em torno do príncipe Harry e Meghan não poderia chocar mais ninguém, um anúncio explosivo mudou tudo. Começaram a circular rumores depois que Trevor Engelson supostamente revelou um segredo tão inesperado que deixou os observadores da realeza e o príncipe Harry atônitos. O boato, uma filha secreta que o público jamais deveria conhecer. O que exatamente Trevor revelou? E por que essa notícia está causando choque nos círculos da realeza? O que você acha? Harry foi realmente mantido no escuro o tempo todo? A revelação de Trevor poderia ser uma forma de vingança contra Meghan? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Para nos ajudar a criar mais vídeos e descobrir as últimas fofocas da realeza, inscreva-se no nosso canal. Anéis devolvidos discretamente. Dentro do envelope está o anel de noivado que ele cuidadosamente colocou no dedo da mulher com quem pensava que passaria o resto da vida. Um anel que outrora simbolizava promessas, lealdade e um futuro compartilhado, de repente se torna nada mais do que um objeto dado a alguém. Essa imagem permanece gravada na mente de muitos há anos, sempre que o nome de Trevor Engelson é mencionado. De acordo com os rumores sobre o fim de seu casamento com Meghan Markle, Trevor teria descoberto que o relacionamento havia realmente terminado quando Meghan lhe devolveu tanto a aliança de casamento quanto a de noivado após se mudarem para outro país. Se cada detalhe dessa história aconteceu exatamente como aconteceu, permanece uma questão em debate. Mas a imagem em si tornou-se inesquecível para o público. Para muitos observadores, ela representou algo muito mais profundo do que uma simples desilusão amorosa. Parecia fria, distante e dolorosamente definitiva. Não houve despedida emocionante, nenhuma explicação pública e nenhuma tentativa visível de consertar o que estava quebrado. Apenas um pacote que chegou silenciosamente à porta, encerrando um capítulo inteiro da vida. À primeira vista, as pessoas presumiram que era apenas mais um romance hollywoodiano que deu errado. Afinal, relacionamentos de celebridades terminam com muita frequência. No mundo do entretenimento, as carreiras muitas vezes ultrapassam os compromissos. Os atores se reinventam, os produtores buscam novas oportunidades e os relacionamentos às vezes se desfazem tão rápido quanto começam. No entanto, por algum motivo, essa história em particular não se dissipou como outras. O fascínio derivava, em parte, de quem era Trevor Engelson. Ele não era apenas mais um ex-marido que desapareceu nas sombras da fama. Segundo a crença popular, ele era alguém que conhecia Meghan muito antes do mundo a conhecer. Muito antes das manchetes sobre a realeza, da fama internacional, dos vestidos de grife e das cerimônias no palácio a tornarem uma das mulheres mais comentadas do mundo. Supostamente, Trevor conhecia uma versão de Meghan que existia antes do título de Duquesa de Sussex se tornar parte integrante de sua identidade, antes das aparições públicas cuidadosamente orquestradas, antes que documentários, entrevistas e a atenção da mídia global moldassem a forma como milhões de pessoas percebiam sua história. E foi aí que o mistério só aumentou. Com o tempo, muitos internautas começaram a se perguntar se Trevor não saberia partes da história de Meghan que o público nunca soube completamente. Alguns especularam que ele testemunhou suas ambições iniciais, lutas e transformações pessoais, que ocorreram muito antes de sua fama mundial. Outros acreditavam que ele poderia compreender os detalhes de seu desenvolvimento ocultos por trás das narrativas públicas polidas. Essas questões transformaram o que poderia ter sido um simples divórcio de celebridades em algo muito mais sério. Uma obsessão na internet repleta de curiosidade, especulação e debates intermináveis. À medida que as pessoas observavam atentamente a transformação de Meghan Markle, de atriz de televisão a membro da realeza global, uma pergunta perturbadora se tornou cada vez mais frequente. O público chegou a conhecer a história completa? Mas por que ela simplesmente saiu? Será que ela se sentia desconfortável com o seu próprio progresso? Vamos analisar mais de perto a trajetória de Meghan Markle como atriz antes de sua coroação. O passado oculto de Meghan. Muito antes de o mundo testemunhar casamentos reais deslumbrantes e manchetes intermináveis sobre a monarquia britânica, Meghan Markle era simplesmente uma jovem atriz tentando encontrar seu lugar em Hollywood. Na época, ela não era uma figura global, uma duquesa ou o centro das atenções internacionais.
Ela era uma entre milhares de pessoas ambiciosas que buscavam o sucesso em uma das indústrias mais desafiadoras do mundo. Hollywood sempre foi uma cidade construída sobre sonhos, mas também pode destruir vidas com a mesma rapidez. Todos os anos, inúmeros jovens atores migram para Los Angeles na esperança de alcançar o sucesso. A maioria nunca encontra o que procura. Passam anos fazendo testes, enfrentando rejeição após rejeição e aceitando trabalhos banais apenas para sobreviver. Por trás dos sorrisos e das fotos glamorosas nas redes sociais, muitas vezes há contas atrasadas, estresse e incerteza quanto ao futuro. Durante esses anos difíceis, Trevor Engelson esteve ao lado de Megan, segundo relatos. De acordo com pessoas próximas ao relacionamento, ele testemunhou em primeira mão o árduo trabalho dela para ascender na indústria do entretenimento. Ele teria presenciado as inúmeras audições, eventos de networking, a pressão para se manter relevante e a determinação que a impulsionava mesmo quando o sucesso parecia distante. Muitos que conheceram Megan naqueles primeiros anos a descrevem como extremamente ambiciosa e profundamente consciente do impacto que sua imagem pública poderia ter em sua carreira. Hollywood. Talento por si só raramente é suficiente. A indústria do entretenimento muitas vezes recompensa a percepção tanto quanto a habilidade. Um passo em falso pode fechar portas da noite para o dia, enquanto a imagem certa pode criar oportunidades que mudam vidas. Megan, segundo relatos, compreendeu essa realidade muito cedo. Sua carreira começou a florescer gradualmente. Ela conseguiu pequenos papéis como atriz, frequentou eventos sociais e começou a fazer contatos que aumentaram sua visibilidade. Sua confiança e reconhecimento cresceram gradualmente. Então veio seu grande momento. A série de televisão Suits a apresentou a um público internacional e lhe rendeu um reconhecimento que ela nunca havia experimentado antes. De repente, ela não era apenas mais uma atriz batalhadora em Los Angeles. Ela se tornou uma figura pública reconhecida, mas a fama tem seu lado perigoso. No momento em que alguém se torna o centro das atenções, a curiosidade sobre seu passado se intensifica. À medida que a popularidade de Megan crescia, fóruns de fofoca online, blogueiros e internautas começaram a dissecar sua vida passada com detalhes incríveis. Eles vasculharam entrevistas antigas, fotos, amizades e relacionamentos, tentando reconstruir cada capítulo de sua história. De acordo com algumas comunidades online, havia períodos em seu passado que pareciam estranhamente obscuros. Em alguns anos, a informação pública parecia limitada. Pequenas lacunas, detalhes ausentes e cronologias pouco claras tornaram-se repentinamente temas de discussões acaloradas. Em circunstâncias normais, ninguém teria dado muita atenção a isso. Muitas celebridades passam anos em solidão antes de alcançarem a fama. Mas a história de Meghan foi tudo menos comum quando o príncipe Harry entrou em sua vida. A família real britânica está sob um escrutínio que poucos poderiam imaginar. Cada relacionamento pessoal, cada decisão, cada laço familiar se torna assunto público. Nada permanece privado por muito tempo. À medida que o relacionamento de Meghan com o príncipe Harry se intensificava, as especulações sobre seu passado disparavam. Os rumores se espalharam pela internet com uma velocidade incrível. Alguns começaram a se perguntar se fragmentos de sua vida anterior haviam sido cuidadosamente suavizados, disfarçados ou escondidos antes de ela entrar oficialmente para a história da realeza. Logo, esses sussurros se transformaram em teorias da conspiração explosivas que a seguiriam por toda parte. Parece que a história de Meghan vai muito além do que o mundo realmente sabe. Por que ela guarda tantos segredos? Vamos analisar mais de perto o segredo de Las Vegas e os anos perdidos. A história não contada de Meghan. Há anos, a internet fervilha com rumores sobre um capítulo misterioso da juventude de Meghan Markle. Os rumores nunca desapareceram completamente. Em vez disso, continuam ressurgindo, tornando-se mais dramáticos a cada vez que são publicados online. No centro da especulação está a alegação de que, muito antes de Meghan se casar com Trevor Engelson, ela pode ter se casado secretamente com outro homem. O nome mais frequentemente associado a essa história é Joe Giuliano. Ao contrário das figuras ricas e poderosas que Meghan encontrou posteriormente em Hollywood e nos círculos da realeza, Joe foi descrito por colunistas de fofoca como um jovem comum de seu passado. Ele não possuía nenhum título real, sem grandes riquezas, sem status de celebridade. Apenas alguém que supostamente conhecia Meghan antes do mundo a conhecer.
Esse contraste é parte do que mantém essa história viva. As pessoas ficam fascinadas com a ideia de que alguém ligado à família real britânica possa ter levado uma vida completamente diferente, secreta, longe das câmeras e dos holofotes. Os próprios rumores quase parecem cenas de um filme. Algumas versões descrevem um romance adolescente apaixonado que se intensificou rápido demais. Outras citam uma viagem repentina a Las Vegas, onde o casal supostamente trocou votos em uma pequena capela, longe dos olhares do público. De acordo com algumas teorias online, Meghan tinha apenas 18 anos na época. Outros ainda rejeitam veementemente a história e insistem que tal casamento jamais aconteceu. O que torna esses rumores tão fortes é o segredo que os envolve. Não há nenhuma evidência pública confirmada que sustente essas alegações. Sem dados verificados, sem declarações oficiais, sem provas concretas que confirmem claramente as alegações, a falta de provas, contudo, não impediu as especulações. Aliás, para muitas comunidades online, a incerteza só intensifica a curiosidade. O mistério costuma atrair atenção. Mas quando a família real se vê envolvida nesse mistério, a curiosidade pode rapidamente se transformar em obsessão. Os defensores da teoria afirmam que o suposto casamento terminou quase tão rápido quanto começou. Eles alegam que a união foi anulada discretamente e que todos os vestígios dela desapareceram da vista do público. Os críticos de Meghan argumentam que, se tal separação existisse, poderia ter causado sérias complicações quando Meghan entrou no mundo da monarquia britânica. A família real sempre foi muito dependente da imagem pública, da tradição e de um comportamento cuidadosamente controlado. Qualquer pessoa associada à monarquia está sujeita a um intenso escrutínio público. Cada detalhe do passado dela é discutido, analisado e questionado. Por causa disso, alguns teóricos acreditam que qualquer parte controversa do passado de Meghan deve ter permanecido completamente oculta. Os rumores se intensificaram quando detetives amadores da internet começaram a discutir o que chamavam de anos perdidos de Meghan. Esses foram períodos de sua juventude que alguns consideraram obscuros ou que careciam de informações públicas detalhadas. Questionamentos começaram a surgir em fóruns e redes sociais. Onde ela estava em determinados momentos? Por que algumas cronologias pareciam incompletas? Por que várias histórias supostamente não se encaixavam? Para a maioria das figuras públicas, esses rumores se dissipam com o tempo. Mas Meghan Markle deixou de ser apenas mais uma celebridade. Assim que se associou à família real britânica, todas as perguntas sem resposta pareceram repentinamente mais sérias, sombrias e muito mais controversas aos olhos do público. Afinal, ela realmente tinha uma filha. Onde ela está? O que está acontecendo com ela? Vamos mergulhar nos detalhes da história da filha secreta. Uma história que comoveu Harry. Segredos e especulações. Então surgiu um rumor que ultrapassou em muito as fofocas comuns de celebridades e transformou tudo em algo muito mais sombrio, emocional e sensacional. Não se tratava mais apenas de sussurros sobre um casamento secreto ou relacionamentos ocultos. De repente, as pessoas na internet estavam falando sobre algo ainda mais chocante: um filho escondido. Essa descoberta devastou Harry, levando-o à loucura. Durante anos, discussões online, postagens anônimas e vídeos de teorias da conspiração fizeram alusão a uma jovem chamada Noelle. Nenhuma dessas alegações jamais foi comprovada, e não há evidências verificadas que sustentem a história. Ainda assim, os rumores não impediram que se espalhassem como fogo em palha nas redes sociais. Especula-se que Noelle teria nascido quando Meghan era jovem e crescido em um local tranquilo e isolado, longe dos holofotes. Chicago é frequentemente citada como o centro da história, e a família Giuliano é frequentemente associada a esses relatos. Os defensores dessa teoria acreditam que Noelle supostamente levava uma vida privada e comum, enquanto Meghan se concentrava nos estudos, na atuação, em oportunidades de carreira, por fim, em sua trajetória rumo à fama mundial. Não foram as provas, mas sim a emoção, que tornaram o rumor tão forte. As pessoas ficaram fascinadas pela ideia de uma filha escondida crescendo em silêncio, enquanto sua suposta mãe biológica se transformava em uma das mulheres mais reconhecidas do planeta. A história tinha todos os elementos de um mistério dramático. Mistério, fama, família, sacrifício e perguntas sem resposta. Comunidades online começaram a analisar cada detalhe possível. Fotografias antigas foram analisadas meticulosamente. Entrevistas foram reproduzidas diversas vezes. Publicações em redes sociais. Datas de viagens e amizades de longa data foram dissecadas e analisadas.
Para os crentes, cada pequena discrepância parecia significativa. Cada detalhe faltante parecia suspeito. Cada coincidência se tornava mais uma pista em potencial. Os críticos, no entanto, rejeitaram veementemente toda a narrativa, chamando-a de ficção infundada da internet, baseada em suposições e não em fatos. Contudo, a cultura moderna da internet tem uma maneira peculiar de perpetuar boatos. Uma vez que uma história chama a atenção do público, ela frequentemente ganha força. Independentemente de haver ou não evidências que a sustentem, os fóruns de discussão estão proliferando. Os vídeos estão atraindo milhões de espectadores. As sessões de comentários estão repletas de debates. As pessoas começam a conectar eventos aparentemente sem relação entre si, até que a especulação começa a parecer real para aqueles profundamente envolvidos. Então, a teoria tomou um rumo ainda mais dramático. Especulações recentes na internet afirmam que Noel agora supostamente tem filhos. Esse simples pensamento mudou completamente o rumo da conversa. Se os rumores fossem verdadeiros, significaria que Meghan Markle não só estaria supostamente escondendo a maternidade, como também poderia já ser avó. A internet reagiu imediatamente. Alguns ficaram chocados, outros ridicularizaram a teoria, mas muitos não conseguiam parar de falar sobre isso. Aqueles que já haviam criticado Meghan viram esses rumores como prova de que sua imagem pública havia sido cuidadosamente gerenciada desde o início. Seus apoiadores argumentaram que as acusações eram injustas, invasivas e profundamente cruéis. Mesmo assim, o fascínio continuou a crescer. Histórias familiares ocultas sempre capturaram a atenção do público porque tocam em algo profundamente humano. Elas levantam questões incômodas que as pessoas não conseguem evitar de ponderar. Até que ponto a ambição pode mudar uma pessoa? A fama pode criar uma distância entre alguém e seu passado? E talvez a pergunta mais assustadora de todas: não importa o quão famosa ou influente uma pessoa se torne, é possível deixar o passado para trás para sempre? Todos esses fatos apontam para uma coisa. A preferência de Meghan por homens parece derivar de seu interesse por fama e fortuna. Como eram seus relacionamentos? Vamos falar sobre a trajetória amorosa de Meghan. A jornada amorosa de Meghan. Muito antes de o mundo conhecê-la como Meghan, Duquesa de Sussex, Meghan Markle levava uma vida bem diferente, repleta de ambição, trabalho árduo e relacionamentos que moldaram sutilmente seu caminho. Anos antes de os holofotes da realeza e a atenção global acompanharem cada passo seu, Meghan era simplesmente uma jovem atriz tentando construir uma carreira em Hollywood, enquanto buscava o amor e crescia pessoalmente. Um dos relacionamentos mais importantes de sua juventude foi com o produtor de cinema Trevor Engelson. Eles se conheceram muito antes de Meghan alcançar a fama internacional. Na época, ela ainda estava se esforçando para entrar na indústria do entretenimento, fazendo testes e buscando grandes oportunidades. O relacionamento deles durou vários anos e culminou em casamento em 2011. Por um tempo, o casal pareceu ter uma conexão profunda e se apoiou mutuamente na busca de seus sonhos. No entanto, a vida logo se tornou muito mais complicada. A carreira de Meghan começou a decolar depois que ela conseguiu o papel principal na série de sucesso Suits. O sucesso da série trouxe oportunidades empolgantes, mas também criou novas pressões. As filmagens exigiram que Meghan passasse longos períodos em Toronto, no Canadá, enquanto Trevor permanecia em Los Angeles. As viagens constantes, a agenda exigente e o distanciamento físico teriam exercido uma pressão significativa sobre o casamento. À medida que a carreira profissional de Meghan progredia, conciliar os relacionamentos pessoais tornou-se cada vez mais difícil. Por fim, o casal decidiu se separar, finalizando o divórcio em 2013. Embora a separação tenha atraído a atenção da mídia devido à futura fama de Meghan, na época marcou uma virada profundamente pessoal em sua vida. Após o divórcio, Meghan foi vista com o famoso chefe canadense Corey Vitiello. Em comparação com o que viria depois, esse relacionamento permaneceu em grande parte privado e longe do intenso escrutínio público. Eles eram frequentemente descritos como tendo um relacionamento tranquilo e de apoio mútuo, compartilhando interesses e círculos sociais semelhantes. Embora o relacionamento não tenha durado, marcou mais um capítulo na trajetória de Meghan, enquanto ela continuava a equilibrar seus sucessos profissionais e pessoais. Tudo mudou drasticamente em 2016, quando Meghan conheceu o príncipe Harry por meio de um amigo em comum. O que começou como uma simples apresentação rapidamente se transformou em um dos romances mais comentados do mundo.
O relacionamento deles imediatamente capturou a atenção global, unindo dois mundos completamente diferentes. O glamour de Hollywood encontra a tradição da realeza britânica. À medida que o vínculo entre eles se fortalecia, a atenção da mídia aumentava. Cada aparição, entrevista e presença pública virava notícia no mundo todo. Apesar da pressão e da atenção constante, o casal continuou o relacionamento e, por fim, anunciou o noivado. Em 2018, milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao casamento espetacular de Meghan e do príncipe Harry na Capela de São Jorge. A cerimônia foi muito mais do que um simples casamento. Simbolizou a extraordinária transformação de Meghan, de atriz americana a membro de alto escalão da família real britânica. Sua trajetória, das audições em Hollywood aos palácios reais, tornou-se uma das histórias modernas mais fascinantes sobre fama, amor e vida pública. Que tipo de relacionamento Meghan tinha com seu ex-marido? Quais rumores sobre seus relacionamentos passados estão circulando com mais intensidade? Vamos analisar mais de perto a vida da testemunha silenciosa. Trevor Engelson. O segredo silencioso do ex-marido. Uma das principais razões pelas quais os rumores sobre Meghan Markle nunca se dissipam completamente é alguém que permaneceu praticamente em silêncio por anos. Trevor Engelson. E no mundo das celebridades e da família real, o silêncio muitas vezes gera mais curiosidade do que a palavra. Ao longo dos anos, inúmeros relatos surgiram afirmando que Trevor recebeu ofertas milionárias por entrevistas exclusivas, especiais de televisão, documentários e até mesmo livros sensacionalistas sobre seu casamento com Meghan Markle. Apesar da atenção e da potencial fortuna, ele teria evitado a maioria dessas oportunidades. Essa decisão só aumentou o mistério que o cerca. Quanto menos Trevor falava, mais as pessoas queriam saber o que ele poderia estar escondendo. Aos olhos do público, ele lentamente se tornou mais do que apenas o ex-marido de Meghan. Ele se tornou um homem que supostamente sabia a verdadeira história. Meghan antes da fama, antes dos holofotes da realeza e antes de o mundo a conhecer como Duquesa de Sussex. À medida que as especulações online aumentavam, as pessoas começaram a especular sobre o que Trevor poderia estar escondendo daqueles anos. Alguns acreditavam que poderiam ser mensagens privadas, fotos antigas, memórias esquecidas ou conversas profundamente pessoais que nunca deveriam ter sido tornadas públicas. Outros se perguntaram se ele testemunhou momentos que poderiam mudar completamente a percepção sobre Meghan e sua ascensão à fama mundial. Não está claro se existem, de fato, segredos chocantes. Nenhuma evidência confirmou publicamente muitas dessas teorias mirabolantes. Mas o segredo exerce um forte poder sobre as pessoas, especialmente quando se trata de realeza, fama e celebridades. Para muitos críticos e observadores com inclinação para teorias da conspiração, Trevor tornou-se uma figura simbólica, uma testemunha silenciosa entre a imagem cuidadosamente construída da família real, apresentada ao mundo, e a versão dos fatos que eles acreditavam estar oculta a portas fechadas. Então, os rumores se tornaram ainda mais dramáticos. Começaram a circular na internet relatos de que Meghan teria criado quadros de visualização anos antes de conhecer o príncipe Harry. Normalmente, quadros de visualização são ferramentas motivacionais inofensivas que as pessoas usam para exibir seus sonhos e objetivos. Casas luxuosas, carreiras de sucesso, destinos de viagem ou o estilo de vida que esperam alcançar um dia. No entanto, de acordo com rumores persistentes na internet, uma foto do príncipe Harry teria aparecido em um dos quadros de Meghan muito antes de eles se conhecerem. Para os críticos, essa declaração mudou completamente a percepção do romance real. O que antes parecia uma história de amor, de conto de fadas, passou a ser visto como algo deliberado, cuidadosamente planejado e quase estrategicamente arquitetado. Os apoiadores rejeitaram veementemente essa teoria, chamando-a de absurda e injusta. Mas os teóricos da conspiração ficaram profundamente fascinados pela ideia. Para eles, cada elemento da trajetória de Meghan de repente parecia ter um propósito: as amizades, a imagem pública, o ativismo e as conexões com a comunidade. Em meio a todas as teorias e especulações intermináveis, Trevor Engelson permaneceu nas sombras, silencioso, misterioso e constantemente mencionado. Como a presença de Meghan na vida de Harry afetou a família real? Foi um plano deliberado e egoísta ou uma reviravolta inesperada? Vamos examinar os detalhes do desmoronamento do conto de fadas. A reformulação da imagem da família real. Inicialmente, Harry e Meghan eram vistos como o futuro da monarquia moderna. Jovens, carismáticos e diferentes. Seu casamento parecia um conto de fadas global.
Milhões assistiram à fusão do glamour de Hollywood com a tradição real secular. Mas os contos de fadas são frágeis. Com o tempo, a percepção pública mudou. As entrevistas geraram controvérsia. Tensões familiares vieram à tona. Documentários alimentaram o debate. Os críticos acusaram o casal de controlar constantemente a narrativa, ao mesmo tempo que exigiam privacidade. Quanto mais a marca Sussex se apoiava em temas de verdade e autenticidade, mais contradições eram encontradas pelos críticos. Essa mudança criou o ambiente perfeito para que antigos rumores ressurgissem, mais fortes do que nunca. As pessoas começaram a revisitar a vida pregressa de Meghan. Relacionamentos antigos ganharam repentinamente uma nova importância. Detalhes que estavam faltando se tornaram o foco das discussões. A teoria da filha oculta se espalhou ainda mais rápido, pois a confiança do público entre os críticos já havia se deteriorado. E talvez o aspecto mais poderoso de toda a história fosse mais emocional do que factual. As pessoas imaginavam como seria ver alguém ganhar admiração mundial enquanto supostamente deixava para trás fragmentos de seu passado. Imagine sua mãe biológica sendo elogiada mundialmente por sua compaixão, enquanto você permanece escondido do reconhecimento público. Imagine ouvir discursos motivacionais enquanto sua própria existência supostamente permanece um segredo. Novamente, não há absolutamente nenhuma evidência verificada para sustentar tais acusações. Mas histórias carregadas de emoção não precisam de provas para dominar o discurso público. Elas se espalham porque exploram medos que as pessoas já nutrem. Medo do abandono, medo do renascimento, medo de que o sucesso às vezes exija sacrifícios dolorosos. Os rumores sobre Meghan Markle se tornaram mais intensos do que fofocas de celebridades porque refletiam um medo contemporâneo. Será que a imagem pública pode se tornar mais importante do que a própria realidade? Como a mudança na imagem da família real definiu a identidade de Meghan? Por que as pessoas ainda questionam seu passado? Vamos mergulhar nos detalhes da verdade que a internet continua a buscar. A identidade segue a fama. No fim das contas, o fascínio de Meghan Markle não se resume à família real. Tem a ver com identidade. As pessoas são obcecadas pela ideia de que, por trás de cada imagem pública impecável, se esconde uma história diferente. Uma história mais verdadeira. Uma história mais sombria. Uma história que aguarda para ser revelada. É por isso que rumores de casamentos secretos, filhas escondidas, linhas do tempo apagadas e testemunhas silenciosas continuam circulando online. As pessoas desejam desesperadamente acreditar que sempre há algo mais por trás da superfície. E, no caso de Meghan, Trevor Engelson tornou-se o guardião simbólico desses capítulos ocultos. Se ele realmente guarda segredos explosivos ou não, torna-se quase irrelevante. Só o seu silêncio mantém o mistério, porque o silêncio permite que a imaginação floresça, e a imaginação pode tornar-se mais poderosa do que os factos. A verdade mais profunda por trás desse fenômeno pode, na verdade, revelar mais sobre a sociedade do que sobre a própria Meghan Markle. A cultura moderna recompensa a transformação. Celebridades transformam constantemente suas identidades. As redes sociais incentivam as pessoas comuns a fazerem o mesmo. Todos editam suas vidas. Todos escolhem o que o mundo vê. Mas a internet também se tornou obcecada em revelar o que as pessoas estão tentando esconder. Essa tensão está no cerne da narrativa em torno de Meghan Markle. Seus apoiadores veem a mulher bem-sucedida sendo injustamente alvo de teorias da conspiração. Os críticos a veem como alguém que supostamente construiu uma identidade cuidadosamente elaborada enquanto, simultaneamente, escondia fragmentos incômodos de seu passado. A verdade, porém, continua sendo objeto de muito debate. A maioria dos relatos dramáticos sobre casamentos secretos, filhos e netos ocultos permanece totalmente sem confirmação. Nenhuma evidência pública confiável confirmou esses rumores de forma conclusiva. No entanto, eles persistem porque evocam algo atemporal. A crença de que o passado nunca desaparece por completo. As pessoas se lembram, as fotografias perduram, os relatos deixam rastros. E a história tem o estranho hábito de retornar quando menos se espera. É por isso que a imagem de Trevor, recebendo um pacote com um anel dentro, ainda assombra o imaginário popular. Para alguns, simboliza um coração partido. Para alguns, é ambição. Para os teóricos da conspiração, marca o início de uma história oculta que o mundo ainda não desvendou completamente. E talvez seja por isso que essa saga se recusa a morrer.
Porque as pessoas não estão apenas à procura de escândalos. Elas buscam autenticidade em um mundo cada vez mais focado em performances. Independentemente de Trevor Engelson se pronunciar publicamente ou não. O fascínio pelo passado de Meghan Markle provavelmente persistirá por muitos anos. Não necessariamente porque o mundo conheça a verdade, mas porque as pessoas ainda se fascinam com a possibilidade de que, por trás dos títulos reais, das capas de revistas e da imagem pública perfeitamente construída, exista uma história completamente diferente, uma história inacabada, uma história controversa, uma história que talvez nunca parem de desvendar. O que você acha da filha secreta de Meghan? Você acha que Harry merece uma traição dessas? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.